Será que deu? Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus seja com o seu coração nessa noite. Aleluia. Sexta-feira que a gente está reunidos na presença dele, o poderoso. Quem está chegando aí, hoje é o 12º dia e pela graça de Deus nós estamos aqui firmes e fortes no Senhor. Tem alguém firme e forte no Senhor aí, irmãos? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você que está firme. Muitos irmãos no meio do caminho, eles vão desistindo, vão parando, mas eu quero te dizer, Deus está encontrando uma maneira de te surpreender no detalhe. E Ele vai te recompensar. Eu quero ler um texto, deixa eu até achar esse texto aqui. Quero ler com você. Olha só o que está escrito em Hebreus 6, no versículo 10, diz assim, ó: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não esquece de você. Tem alguém assistindo com você? Fala para ele: o Senhor não se esqueceu de você. Agora, olha o que esse outro texto diz no versículo de número 11. Olha a continuação do texto. Olha só. No versículo 10 ele vai dizer que o Senhor não é justo para se esquecer. Mas no versículo 11 diz assim, ó: queremos que cada um de vocês permaneçam prontos até o final e que tenham plena certeza de esperança, para que não se tornem negligentes, mas que permaneçam imitando aqueles que pela fé e pela paciência recebem as promessas de Deus. Ah, que texto poderoso! Que texto poderoso! É pela fé e pela paciência. Então nós já estamos no 12º dia e nós vamos ver a mão poderosa do Senhor sendo estendida a nós. Alguém aí crê nisso? Diga amém. Eu creio nisso, meu irmão, minha irmã, e o Senhor vai mover seu braço forte em nossa direção. Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu queria te convidar a orar junto comigo. Tá tudo certo aí, gente? Estão ouvindo bem? Quero dizer que eu voltei hoje com os nossos devocionais. Então, se você ainda não está no grupo, entra lá, eu deixei o link na bio do meu Instagram. Preciso que você participe lá, foi uma grande bênção. Eu vou buscar fazer isso diariamente em nome de Jesus. Amém? Semana que vem eu vou voltar também com as aulas da escola AVCN, para a gente poder nos encontrar toda semana e compartilhar sobre a vida cristã normal. Mas agora eu queria te convidar a orar junto comigo. Feche os seus olhos em o nome de Jesus. Pai, obrigado por estarmos aqui, ouvindo mais uma vez a sua palavra, aprendendo e meditando nas verdades simples e profundas do Evangelho. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ter uma fé operante, ensina-nos, Senhor, a buscar a sua face e a amadurecer na sua presença. Esse é o desejo do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós compartilhamos sobre a oração do Pai Nosso. Foi uma grande bênção, foi muito precioso, porque nós compartilhamos tópico a tópico da oração. Hoje eu quero continuar a leitura do livro de Lucas no capítulo 11. Pelo terceiro dia seguido nós vamos ler Lucas, capítulo de número 11. Quem pode dizer amém aí? Aleluia. Porque Jesus, logo após ensinar a oração do Pai Nosso, ele faz um comentário, e que eu acredito que é importante eu te lembrar do comentário que Jesus fez para os discípulos depois de ensiná-los a oração do Pai Nosso.
Então pegue a sua Bíblia aí, abra no livro de Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Abra lá e quem já tiver aberto, diga glória a Deus. Se alguém puder me ajudar colocando nos comentários. Eu estou lendo poucos os comentários durante as lives, porque eu tenho muito pouco tempo. E se a gente ficar interagindo demais, ontem eu fiquei quase 5 minutos interagindo com os irmãos. Então, entra lá, direto no texto. Diz assim, no versículo de número 5. Disse-lhes também. Presta atenção aqui. Vamos começar a comentar desde agora. Jesus tinha o hábito de orar. Os discípulos perceberam que Jesus era um homem de oração respondida. Amém? A oração era um hábito na vida de Jesus. Fala assim comigo, a oração também precisa ser um hábito na minha vida. Outra coisa, repete assim, ó. Eu preciso ser um homem ou mulher de oração respondida. E Deus deseja que você seja um homem e uma mulher de orações respondidas, gente. Deus não quer que você simplesmente ore. Ele quer que você seja uma pessoa que tem orações respondidas. Porque o que vai trazer combustível para a sua vida cristã é ter as tuas orações respondidas. O texto de Provérbios que a gente compartilhou há 2 semanas atrás, eu falei sobre isso. O desejo demorado entristece o coração, mas o desejo atendido é alegria, é combustível, é prazer, é deleite, é força. E no nome de Jesus eu declaro que o Senhor vai te atender. No nome de Jesus eu profetizo que as circunstâncias já estão sendo movidas em teu favor. Alguém crê nisso? Diga amém. Jesus tinha o hábito de orar e as orações dele eram respondidas. Os discípulos percebiam. Jesus orava, o morto ressuscitava. Jesus orava, a água virava vinho. Jesus orava, o pão e o peixe multiplicavam. Jesus orava e os peixes obedeciam. Oh, que coisa gloriosa. Que coisa poderosa é a oração. Como é extraordinária a oração. Outra coisa, os discípulos ao observar isso falaram, Senhor, nos ensina a orar, porque a gente tem que aprender, a gente não nasce sabendo. E a gente está aprendendo. Tem alguém que está aprendendo a orar nesses dias? Hoje é o 12º dia que eu estou compartilhando sobre coisas simples. Talvez o que a gente está conversando aqui nem seja algo novo para você, mas eu creio que isso vai te abençoar, vai alimentar a sua fé. Eu tenho aprendido uma coisa e eu tenho falado para as pessoas, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente acha que não é necessário falar coisas simples e básicas. É sim, gente. É sim. É sim. Às vezes a gente pensa que as coisas vão ser aprendidas por osmose. Só de ficar perto de alguém você vai aprender. Não, às vezes não é assim que funciona. Ou melhor, na maioria das vezes não é assim. É necessário treinamento. É necessário explicação. Por isso que os discípulos falam, ensina-nos a orar. Então Jesus diz, quando vocês forem orar, ore dessa maneira. E ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração eficiente é aquela que tem 3 tempos, onde Deus está no momento, no centro da oração, depois eu estou no centro e depois eu vou orar pelos outros. Eu também posso pegar tópico por tópico, pedido por pedido, momento por momento e orar de forma pontual. Mas depois de ensinar, no versículo 5, Jesus faz um comentário. Ele diz assim, disse-lhe também. É como se isso que Jesus fosse falar agora fizesse parte do ensinamento que ele queria dar aos discípulos. Faz sentido? Muitas vezes a gente acha que quando Jesus vai ensinar sobre oração, ele para de ensinar no versículo 4. Livra-nos do mal. Amém. Acabou. O ensino de Jesus acabou. Não, não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse, a primeira parte termina aqui. Mas Jesus também falou. E agora que a gente vai pegar esse tópico. Qual de vós... Vamos ler juntos o texto? Deixa eu só mudar aqui a versão. Diz assim, Qual de vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães,
Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente. Depois de aprender oração, Jesus mostra para nós que há poder quando você ora de forma repetida. Há poder na oração incessante. Há poder na persistência. Ele diz o seguinte, ó, tinham dois amigos. Um vai bater na porta do outro e diz, ó, tô precisando de pão, porque tem um conhecido meu que tá com fome e eu não tenho como ajudar. Você pode me ajudar aí? O outro responde, mas eu já tô deitado, não vou levantar da cama. Me procura amanhã. Jesus diz assim, ó, esse que tá deitado, ele vai levantar. Se você insistir, ele vai levantar. Se você for firme, ele vai levantar. Se ele não levantar porque é teu amigo, ele vai levantar para você parar de encher o saco dele. Ele vai levantar por causa da importunação. Deixa eu te falar aqui algumas coisas sobre isso. Deixa eu comentar essa passagem. Eu acredito que existem coisas que às vezes demoram um pouquinho mais de acontecer por conta das resistências espirituais. Falei isso no 7º dia, no culto de domingo. Eu não acredito que existam resistências espirituais como muitas pessoas pensam. Qual é as resistências que normalmente as pessoas acreditam existir? A resistência espiritual causada por demônios. São demônios que estão segurando a sua bênção. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu faço parte da obra de Cristo. Eu estou em Cristo. Mas eu acredito que a falta de fé é uma resistência. Eu não acredito que os demônios podem se opor entre eu e o meu milagre. Porque de acordo com a palavra, tudo já foi dado. Semana que vem eu vou entrar nos imperativos da oração. Mas eu creio que Jesus, lá na cruz, e de acordo com Efésios capítulo 1, já me deu tudo o que eu preciso. Mas falta-me fé muitas vezes, e a falta de fé é uma resistência. Eu acredito que existem coisas que nós vamos pedir que nós não vamos receber num primeiro momento. Vai ser necessário a insistência, vai ser necessário a importunação. E por que Deus não nos atende na primeira vez que a gente pede? Porque existem coisas que pedimos durante muito tempo e às vezes parece que aquilo não acontece. Vamos pensar junto aqui. Em primeiro lugar, eu acredito que tem coisas que não acontecem assim tão rápido, porque tem muitas coisas que nós não pedimos para valer. Tem muitas coisas que nós oramos, às vezes de fato não são coisas que nós verdadeiramente desejamos. Não é um desejo profundo, é só uma vontade passageira. Faz sentido? Deus trabalha com fé. A fé é a moeda. A fé é o braço espiritual. É a fé. É a fé que move o mundo do espírito. É a fé que traz à existência as coisas que não existem. Mas muitas das vezes nós oramos de maneira religiosa e superficial. Então existem algumas coisas que demoram um pouquinho mais para acontecer e existem algumas respostas de oração que às vezes parece que levam um tempo maior para se manifestar, porque o tempo ele checa a realidade do nosso coração. O tempo checa a realidade da nossa fé. O tempo checa muitas vezes, irmãos, a verdade das coisas. Eu também acredito que muitas coisas às vezes não acontecem na hora que a gente pede por conta do tamanho que elas têm. Existem milagres, existem promessas de Deus extraordinárias para cada um de nós.
Algumas, elas são mais simples, menores, mas existem outras que são extraordinárias. Existem sonhos que estão no coração de Deus e você não faz ideia que Ele sonhou para você. E quando você começa a orar por essa área, e às vezes existem áreas na nossa vida específicas que Deus quer usar de forma muito particular, de muito objetiva ali, mas que muitas vezes a gente fica angustiado. Deus, parece que nunca vai acontecer, parece que essa área nunca vai romper. Por que, Deus? É por causa do tamanho da árvore, gente. Tem coisas que demoram para acontecer porque quando acontecer vai ser muito grande. Então a raiz precisa estar muito forte. Se você ora por algumas coisas que parece que não avançam, se tem alguma área da sua vida que você ora durante muito tempo e parece que você não tem vitória, eu quero te dar uma palavra de ânimo hoje. Não pare de orar. Creia que o Senhor está te ouvindo. Creia que cada oração que você está fazendo, Deus está escutando. Só que a resposta está nascendo como uma raiz forte debaixo da árvore. Os teus olhos não estão vendo ainda. Teus olhos não estão vendo. Mas quando começar a aparecer, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Jesus disse: se o amigo não levantar porque é amigo, ele vai levantar pela importunação. Jesus está dizendo: ore sem cessar. Ore até receber. Ore até acontecer. Eu sei, hoje é o 12º dia. Alguns irmãos podem falar: pastor, mas eu comecei a orar por tal situação e parece que ao invés de melhorar as coisas, parece que ficou mais complicado. Pois é, pois é. É porque você está exercitando o músculo espiritual. E é normal quando você começa a esticar. Eu não entendo muito de academia e musculação, mas eu sei que quando você começa a fazer um exercício, o músculo vai rasgando para que possa crescer e às vezes dói. Então é normal quando você começar a tocar em alguma área, os demônios que estavam ali rodeando ou se aproveitando do teu esquecimento, quando você começar a orar, eles vão bater em retirada. E quando você começar a exercitar aquela área, às vezes ela vai começar a mexer e pode doer. É por isso que às vezes parece que quando você começa a orar as coisas ficam mais difíceis. Permaneça orando. E depois Jesus termina dizendo assim, ó, no versículo 9: por isso vos digo. E aqui Jesus vai terminar o ensinamento dele sobre oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Veja, Jesus está mostrando que a oração tem 3 níveis. O nível da petição. Presta atenção. O nível do buscar e o nível do bater. São níveis diferentes de oração. E no verso 10, ele vai falar: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará no lugar dele uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Jesus está nos ensinando. Ore sem cessar. Ore em 3 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível da petição. Você vai pedir. Só que chega um momento que pedir não é suficiente, então você vai começar a buscar. Você vai começar a se mover em direção àquilo. Veja, esse é o segundo nível. Sabe? Será que às vezes você não precisa parar de pedir apenas e começar a buscar o que você está orando? Será? Será que às vezes você está pedindo, está buscando, mas falta às vezes você bater? Insistir? É a famosa oração. Orar mais ação. São 3 níveis. Buscar, pedir, buscar e bater. É necessário muitas vezes a ação. Sabe qual que é o meu desejo hoje? É te dar uma tarefa para casa. Você já se moveu em direção da sua oração? Você está orando por chuva. Você tem o guarda-chuva?
Tá orando pelo carro, você tem a carteira? Sim ou não? Você tá orando pelo carro, você já tirou a carteira? Você tá orando pra casar, você tá se preparando? Qual o livro que você tá lendo sobre casamento se você quer casar? Você tá orando pra Deus tirar você da crise financeira? Você tá fazendo um curso de finanças? Preste atenção. Você tá pedindo pra Deus abençoar você com uma porta de trabalho? Em quantas portas você bateu hoje pedindo uma vaga? São níveis diferentes. É importante que você peça, que você busque, que você bata. É necessário, Jesus deixa muito claro. Ore, mas Jesus também diz, permaneça de forma consistente até o amigo abrir a porta. Ele faz questão de usar o exemplo de um amigo, porque ele é o nosso amigo. Você só pede para quem é teu amigo. E Jesus termina dizendo os 3 níveis da oração: pedir, buscar e bater. Que você aprenda isso hoje no nome de Jesus. E eu queria que a gente pudesse orar agora. Nós vamos adorar a Deus com 2 louvores. Depois nós vamos fazer os nossos pedidos pessoais. Vamos orar pelos alvos da igreja de forma coletiva. E amanhã, e por último, aliás, a gente vai orar pelos nossos alvos de salvação. No nome de Jesus. Deixa eu te falar, você está orando pelas pessoas ser salvas. Você já mandou o link da inscrição para essa pessoa? Você já fez o convite? Não, eu estou orando para Deus despertar a vontade no coração dessa pessoa. Por que você não é usado por Deus para despertar o coração dela? Liga. Termina a oração hoje e liga. Oi, fulano, tudo bem? Olha, semana que vem vai ter um encontro com Deus aqui. Você quer participar? Vou fazer tua inscrição agora. Vou mandar o link para você fazer agora. Semana passada, o meu pastor me convidou para participar de um evento. Eu lembrei que um primo meu queria muito participar desse evento e uma vez ele comentou comigo. Sabe o que eu fiz? Eu liguei pro meu primo na hora. Falei para ele, olha, vai ter um evento assim, assim, assado. Um dia você falou para mim que tinha vontade de ir. Se eu te mandar o link agora, você quer fazer tua inscrição? Só que tem que ser agora. Sabe o que o meu primo falou? Eu vou, pode mandar o link. Eu mandei. Em 2 minutos, ele me mandou o comprovante. Tinha feito a inscrição. Veja, eu mandei o link para ele, eu liguei e ele fez a inscrição. Às vezes a gente fica orando, falando, Deus salva, Deus alcança, Deus muda. A gente não mandou o link para a pessoa, a gente nem ligou para ela, nem foi atrás. Faça isso que você vai ser surpreendido. Quem pode dizer amém aí? Amanhã estaremos juntos nesse mesmo horário. Que o fogo do Espírito seja derramado aí na sua reunião hoje. E não esqueça de tirar foto, fazer o videozinho e me marcar lá no Instagram para mim repostar cada um dos irmãos. Que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.